É Júlia. Oi, Vitória. Vitória estava tomando café, por isso que não estava entrando. Eu ainda tô. Comi nada agora. Ah, olha só! Quem apareceu? Que honra! Hoje, vai cair meteoro hoje. Vai mesmo? Que honra em vê-la, meu Deus! Camila! Uh! A internet do Bruno. Oi. Vamos, Camila, dê o guarda-graça. Eu vou abrir um quadro branco para eu já começar a fazer uma breve revisãozinha para a prova e para nós começarmos com a prosa do romance. Sugiro vocês que façam essas anotações, vou fazer um mapa mental aqui, um mapinha mental. Sugiro que vocês façam essas anotações para que possam já ir memorizando para estudar para a nossa avaliação. Gente, na prova não caiu o arcadismo, né? Eu tenho até que olhar. Ah, vocês estão tendo acesso ao portal, não estão? Eu já lancei prova e trabalho, tá bom? Se vocês quiserem já ter uma noção. Bom dia, Maria Eduarda. Se vocês já quiserem ter uma noção do conteúdo não, da pontuação, já está disponível. Pessoal, vamos lá então, anotando comigo. Romantismo no Brasil. Nós vamos falar do Brasil, tá? Especificamente neste momento. Vitória, cadê você, Vitória? Pereira. Aqui, Maria Lúcia. Liga aí pra gente socializar. Vamos conversar nós duas. Oi. Oi, Vitória. Oi, Maria. Aí eu gosto de gente que socializa. Bruna. Júlia Nunes. Gente, olha só. Na poesia, vamos fazer um mapa mental aqui que eu acho que vai nos ajudar a identificar isso aqui. Então, o romantismo no Brasil, ele teve seu marco inicial, né, próximo à independência, com a chegada da família real brasileira. O romantismo é um período artístico, tá? Ele não é um período especialmente literário. Ele vai atingir a arte, ou seja, a pintura, a escultura e as artes literárias, a literatura. E o romantismo, ele aconteceu num período em que a Europa estava vivendo a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Mas o que tem a ver o romantismo no Brasil ter essa referência da Revolução Francesa? Lembrando que a Revolução Francesa é uma justificativa ótima para as obras, a Revolução Francesa é a Revolução Burguesa, ou seja, tivemos a ascensão da burguesia. A burguesia, então, conseguiu maiores direitos, conseguiu participar das coisas sociais, né? Dividir impostos, porque era só ela que pagava, dividir impostos e conseguiram, então, adentrar no mundo do mercantilismo. Quando isso acontece, a burguesia torna-se, então, participante da arte. Barroco e arcadismo, artes que antecederam o romantismo, não eram artes liberadas para todo mundo. Era uma arte específica para um determinado grupo de pessoas. Quando surgiu o romantismo? Com a Revolução Burguesa, a Revolução Francesa, a qual houve a ascensão da burguesia, aí sim a burguesia tornou-se um público participante da arte. Para quem era a arte? Para a nobreza e para o clero, só. E a arte, então, tornou-se, entre aspas, de uma certa forma, um pouco mais popular. Não é para todos ainda, tá? Então, nós tivemos na poesia aqui no Brasil
algumas esferas, algumas gerações poéticas que tornaram um foco relacionado à nossa história, como nós tivemos a chegada da família real. Quando a gente fala a chegada da família real, parece que eles chegaram ali numa van, num ônibus, um pouquinho de gente. Não, era quase 5.000 pessoas, né? A chegada da família real. Então, foi a chegada da família real, né? Uma grande quantidade de pessoas que vieram se instalar aqui no Brasil devido às guerras napoleônicas lá em Portugal. As Achei que invasões era napoleônicas, né? 50, Maria Lúcia. Hã? Achei que era tipo só umas 50. Não, parece que é uma chegada assim. Eles vieram numa van, num ônibus É, e chegaram aqui. Não, é a chegada. gente do céu. Então, com a chegada, a grande chegada, porque fala família, né? Parece que é só família, pai, mãe, tios, primos mais próximos e ponto. Não. É claro que toda a corte portuguesa veio, né, fugir das invasões napoleônicas. Então, nós temos aqui algumas vertentes. Primeira geração, gente. Maria Fernanda, eu quero a sua participação, porque você já fez um mapa mental desse? Primeira geração, como que ela chama? Nacionalista. Primeira geração nacionalista. Eu não vou colocar todas as características aqui não, tá? Eu vou dar um resumo do resumo. Então, nós vamos ter o índio, o nacionalismo mesmo, né? Belezas naturais brasileiras, ok? Então, nós vamos ter relacionado a exaltação da pátria como um todo. Tá. Depois nós tivemos a segunda geração. A segunda geração. Chamada de Ultrarromântica. ultrarromântica. A qual nós tivemos o amor exacerbado. Também não vou colocar todas as características, né? A melancolia, a morte, o fúnebre, a tristeza, o sofrimento, o sentimento muito forte, né? Eu vou colocar uma muito presente aqui, que é a subjetividade, na qual está presente, na verdade, nas três, mas aqui a subjetividade é mais intensa. E nós tivemos a terceira geração, que nós vimos na aula passada, lembra? Qual que é a principal obra que nós vimos na aula passada? Sofrimento dos Negros. Navio Negreiro. Navio Negreiro, isso mesmo. Então, é a geração condoreira. Ela vai retratar, então, das desmazelas sociais, mais voltado ao negro. Vou dar uma reduzida. Mais voltada ao negro. Por enquanto, ok? Olha só. Vamos dar uma relembrada nos autores. Porque os autores vão nos ajudar a discernir essas gerações e a identificar as características que estão presentes nela. Autores da primeira geração. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quem escreveu?
Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Trecho do hino nacional. Gonçalves Dias? Gonçalves Dias. E aqui Gonçalves de Magalhães. Só lembrar também o nome o mesmo, né? Autores da segunda geração. Sofrido. Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo. Gente, esse nome é importante porque o ano que vem nós vamos começar a estudar um outro Azevedo, para a gente não confundir os nomes, tá? Casimiro de Abreu, só lembrar da escola, que a gente lembra melhor. Quem escreveu Navio Negreiro? Fernando alguma coisa? Não, Ou é Alves. o... Alves. Sobrenome Alves. Castro Alves. Quem que será que é Fernando, que você pensou? Fernando é marido de Aurélia, lá em Senhora. Peraí. É Fernando, não, eu confundi, é Fagundes. Eu pensei no Fagundes A Varela. Fagundes Varela, da segunda. Isso. Agora nós vamos começar, então, gente, a prosa. Alguém tem alguma dificuldade em diferenciar o que é poesia do que é prosa? Gabriela, o que é um texto poesia e um texto em prosa? Oi, Maria Lúcia. O que é um texto em poesia, um texto em prosa? Quando eu falo assim, no romantismo no Brasil nós tivemos a poesia e a prosa. O que é isso? Acho que tipo, poesia é tipo um texto poético, em verso, Uhum. que acho que tipo, o autor expressa os sentimentos. E a prosa? Acho que é um texto escrito mais organizado, tipo em parágrafo, sabe? Isso. E não sei, acho que é. Não tem nem a questão da essência do texto, tá? Poesia, estrofes e versos, prosa, parágrafos. Então, nós vamos para a prosa. Vocês conhecem Lucila, que é uma obra romântica. Agora, gente, o termo que eu quero que vocês não esqueçam jamais nós temos a prosa, ela é baseada em romances, tá? O que é um romance? Já escrevi isso mil vezes aqui. O que é um romance? Romance tem que ter relacionamento homem e mulher? Não, não tem que ter. O que é um romance? Gênero textual composto de vários personagens espaços e tempo. Isso é um romance. Então, agora nós vamos estudar os tipos de romance. Só que esses romances se passam num período literário chamado romantismo, ou seja, romance romântico. Nós temos o romance romântico indianista, romance romântico urbano, romance sertanejo, romance modernista e temos o romance romântico, tá? Tudo anotado disso aqui? Posso sair?
Que agora eu vou passar para os slides. Ok? Então tá. Ficou até bonitinho. Então, nós vamos para a prosa. Prosa romântica ou romance romântico. É bem mais fácil e bem mais rápido. Eu vou ver isso aqui tudo para a gente começar algumas leituras, tá? Tem muito exemplo no livro, achei essa parte boa. Para a gente começar essas leituras. Que aí vai dar tempo de fazer exercícios. E aqui o que tem de obra que foi para televisão, que virou vídeo, filme. Vamos começar? Nossa, deixa eu conseguir. Primeiro, romance romântico. Romance romântico urbano. Então, ele vai tratar, o próprio nome já nos vai remeter, tá? Ele vai tratar das questões sociais urbanas, as questões quando a obra acontece nos centros urbanos. Assim como Lucíula, Senhora. Eu quero chamar a atenção de vocês, quando vocês anotarem aqui o José de Alencar, anotem que o José de Alencar tem predominância por heroínas, mulheres protagonistas, tá? Aqui é uma questão assim, Lucíula, Senhora, são mulheres de pulso, são mulheres à frente do seu tempo, são mulheres que se destacam na sociedade. Então, aqui nos romances românticos urbanos, José de Alencar vai predominar nesse ponto aí das heroínas, das mulheres. Ele tem essas obras às quais as mulheres são referência, né? Joaquim Manuel de Macedo, anotem o título, Memórias de um Sargento de Milícias. Também é uma obra que já foi adaptada. E a primeira obra, Manuel Antônio de Almeida. Agora eu preciso explicar uma coisa aqui. Se nós voltarmos lá na questão da independência, não, da contextualização histórica, a qual teve ascensão da burguesia, a burguesia então passou a ler. As mulheres, né, ganharam ou receberam o direito de ser alfabetizadas, então as mulheres liam. O que a mulher daquela época gosta de ler? Relacionamentos. Então, os romances urbanos, eles têm esses relacionamentos homem e mulher. Só que lá em Portugal, o romance romântico, ele era idealizado, ele era viajado. Normalmente, os finais eram trágicos, porque o romance era impossível, era um romance proibido. Só que aqui no Brasil, essa vertente de Camilo Castelo Branco, ela não teve tanta referência, não teve tanto impacto. Aqui, os amores não eram perfeitos, mas os amores eram consumados, o amor acontecia. Se a gente lembrar de Lucíula, a história de Lucíula, tudo aconteceu por amor. Lucíula deixou de ser uma dama de companhia, dama da corte. Lucíula passou a criar da sua irmã. Lucíula viveu e morreu por amor. Isso é um romance romântico urbano. Agora, o que é importante a gente saber, pessoal? Presta atenção um pouquinho. As obras, elas não eram publicadas igual é hoje. Vai lá e você compra o livro. Igual você vai e compra o livro pronto. Elas eram publicadas em folhetins. Memórias de um Sargento de Milícias, junto com a Moreninha, foram uma das primeiras obras a serem publicadas em folhetins. O que é o folhetim? As obras eram publicadas capítulo a capítulo no jornal.
Aí ele se popularizou, porque as pessoas compravam jornal, liam, comentavam. Lembra quando nós não tínhamos série, que era a novela? Tinha que ver a novela hoje, porque o capítulo da novela hoje, a gente não lê o que vai acontecer na novela. Então, isso era o folhetim. As pessoas compravam os folhetins para ler os capítulos dessas obras, para dar tempo do autor, então, produzir depois que elas foram publicadas na íntegra. E essa introdução dos folhetins, nós tivemos a ascensão dos romances. Gente, vamos relembrar aqui o barroco e o arcadismo, que nós vimos anteriormente. Nós não tínhamos prosa, nós tínhamos poesia. Quando a gente não tem a prosa, aqui foi o começo da prosa. E esse começo da prosa precisava atrair a burguesia, essa nova classe social. Não é uma nova, é uma classe, então, que participou da arte naquela época. E aí, a forma de atrair aquele novo público, as mulheres, principalmente, as mulheres não liam arte, não liam literatura. Muitas mulheres nem alfabetizadas eram. Então, para atrair esse povo, a publicação de muitas obras foi em folhetins, tá? Então, nós tivemos do romance urbano, aquele que trata de vertentes urbanas, as quais o cenário, o espaço principal são as cidades. Joaquim Manuel de Macedo, com a Moreninha, tá? Anotem esses títulos também. A Moreninha é uma obra que foi para cinema, muito musicada, né? São 4 estudantes de medicina e um deles promete que nunca mais vai se apaixonar. Até que um dia eles foram para uma festa numa fazenda de uma tia de um deles, e aí, é claro, ele se apaixona, ele perde a promessa, né? Claro que não deixa de ser um romance, então ele perde a promessa, e aí ele só se apaixona por a Moreninha porque ela era um amor do passado, então eles se reencontram e vivem felizes. Então, e Memória de um Sargento de Milícias, que também vai ter um relacionamento sutil aí, e Lucília, que vocês já conhecem. Agora nós temos uma nova vertente. Lembra lá da primeira fase? Não confunda prosa com poesia. Eu não vou falar que o romance indianista pertence à primeira geração romântica. As gerações é só na poesia. Na prosa não tem gerações, eu tenho vertentes, eu tenho ramificações. Tá? Então, o romance indianista, Iracema, pertence à primeira geração do romantismo? Não, não pertence. Achei que não tivesse gravado a aula. Então, eu tenho Iracema, eu tenho Guarani, que são histórias indígenas, que vão tratar da cultura do índio. Gente, o índio aqui continua sendo visto como herói, o guerreiro, o caçador, o forte, o inteligente. O índio é romantizado. A estética indígena que vai aparecer lá na primeira geração romântica, ela vai aparecer aqui na prosa também. Tá? O Guarani é uma obra extremamente completa. Iracema eu gosto mais, eu acho uma obra mais leve. Mas o Guarani é uma obra extremamente completa, vai tratar dos aspectos culturais e o índio visto como um herói, o índio visto como um guerreiro, o índio bravo, o índio que enfrenta, tá? Nós temos a prosa regionalista, o romance regionalista. Vocês leram, né, a Escrava Isaura. Por que regionalista? Porque ele não se passa no centro da cidade, ele vai se retratar de uma determinada região. Principalmente o regionalista, o sertanejo. Aqui vai começar um aspecto mais sertanejo, aquele que vive na fazenda, a cultura de um povo especificamente. José de Alencar tem uma obra chamada Tio, T-I-L, Tio. Tio é uma personagem central, a qual tinha características regionalistas,
e que vai ajudar o povo. Ela tem aspectos muito peculiares, ela é uma mãezona daquele lugar, mesmo sendo muito jovem. Bernardo Guimarães, que vocês conhecem, né? Escreveu a Escravizaura. Visconde de Taunay, que escreveu Inocência. Essa obra também é bem bonitinha. Sempre focado mais no sertão, no interior, na zona rural mesmo, o romance regionalista. E o romance histórico, que na verdade não teve tanta efervescência, mas que é importante, com José de Alencar. Observem, se vocês anotaram, José de Alencar é o único autor que produz em todas as vertentes. Ou seja, ele é um autor completo. Por isso é que a sua obra está entre as 10 mais presentes nas avaliações do Enem. Tá? José de Alencar, daqui a pouco ele vai ter um amigo conhecido nosso, chamado Machado de Assis. E aí ele vai ensinar Machado de Assis a produzir nessa vertente romântica. Claro que não é um ensinamento, eles vão trocar figurinhas. Até que Machado de Assis produz na vertente romântica e depois ele se destaca no próximo período literário chamado realismo, tá? Que nós vamos estudar o ano que vem. Mas nós temos isso aqui de foco. São essas 4 vertentes. Eu vou voltar lá. Para eu escrever aqui. Na prosa, então eu vou ter o romance romântico urbano, o romance romântico sumiu a palavra regionalista, o romance romântico indianista e o romance romântico histórico. São vertentes, cuidado para não confundir com a questão das gerações. Maria Lúcia, você manda os slides no grupo, por favor? Manda agora. Os slides são só esses 2. Ok? Que agora eu quero que a gente conheça um pouquinho das obras. As características são só essas. Lembrando, vou anotar aqui. Não deixem de fazer essas anotações. Divulgação em folhetins. Olha só, ficou até bonitinho. Ok? Deixa eu anotar os autores, né? Já que estou anotando tudo, para ficar completinho. Autores. Principal deles, José de Alencar. Eu gosto muito da obra de José de Alencar. Bernardo Guimarães. Joaquim Manuel de Macedo. Visconde de Taunay. Quem que eu estou esquecendo?
Manuel Antônio de Almeida. Agora ficou completo o mapa mental. Que não deu nem para pôr uma setinha. Isto. Vamos conhecer então um pouquinho das obras? Posso sair de tudo? Tem muito trecho legal aqui para a gente ler. Peguem um livro, por favor. Tem o famosérrimo José de Alencar, página 166. Nós vamos começar com o romance indianista. Aqui eu posso sair? Pode. Só vou abrir o livro aqui agora. Pega, por favor, a página 166. Ah, deixa eu aproveitar que a aula vai cair, deixa eu fazer chamada. Arthur Isaac. Arthur? Tem não? Ô, Maria Lúcia, Oi. o Arthur pediu pra falar que o microfone dele não tá funcionando. Ah, mas ele tá na aula. Tá. Arthur Xavier. Arthur Xavier não tem não? Bruna? Presente. Bruno? Presente. Vai, Bruno. Você entrou calado hoje, Cecília? Presente. Emanuele? Presente. Gabriel? Presente. Gabriela? Presente. Isabela? Presente. João Otávio? João não tem não? Júlia? Presente. Júlia Moraes? Presente. Júlia Nunes? Presente. Lises? Presente. Luca? Luca? Lucas? Presente. Luiz Gustavo? Luiz Gustavo? Maria Eduarda? Tem alguém no chat me respondendo, gente? Não? Maria O Fernanda? Arthur Isaac só. Quem? O Arthur Isaac. Ah, tá. Maria Fernanda? Otávio? Sofia? Maria, você falou meu nome? Não escutei. Falei. Luca. Eu não tinha escutado. Otávio? Sofia? Turiana? Presente. Vitória? Maísa? Presente. Vitória Pereira e Camila. Presente. Presente. Foi. Bora lá. Livros, por favor, página 166. Nossa, vai chegando essa hora, vai dando calor, não vai? Nossa senhora, é muito quente. T8.